Bom, bom dia a todos e todas. Mais um seminário aí do INCT Espina no MAG, né? E quero agradecer aí, né, em nome do professor Joaquim, do doutor Azevedo, que o Clodoaldo aceitou, né, esse convite, né? E vai falar hoje de uma área bastante importante aí, né, para tecnologias, né, para computação. Então, Clodoaldo, com quem eu tenho interagido já de algumas formas, né? Então, um prazer muito grande tê-lo aqui. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos. Obrigado pelo convite, participar. Tem sido muito bom participar desse INCT. Eu resolvi falar, nós temos aqui, depois eu vou explicar um pouco mais no decorrer do seminário, mas nós temos uma linha, algumas linhas, né, de estudo aqui de magnetismo. Eu resolvi falar de uma que eu tenho interagido mais com grupos externos, né, e inclusive grupos também que participam aqui do INCT. E esse título aí é para mostrar o que a gente tem estudado em tecnologias que podem ser aplicadas em uma nova computação. Então, rapidamente, me apresentar o grupo. Então, aqui eu coordeno basicamente 2 laboratórios aqui no FV. Um é o laboratório de fabricação, de micro e nanofabricação, que vocês estão vendo aí, o Lab Minas, e que é onde a gente faz as nossas amostras, tá? A nossa sala limpa aqui, que tem tecnologias para fabricação de feixe de elétrons e também com alinhadora de máscara, então a gente consegue fazer desde nano até micro. E o LabSpin, que é o meu laboratório mais antigo, que é o laboratório de caracterização magnética, elétrica, e atualmente a gente tem feito um upgrade nele para caracterizações de baixas temperaturas também. A gente tinha médias temperaturas aí com criostatos mais simples, e eu vou mostrar mais para frente que a gente tem melhorado a nossa infraestrutura para caracterizações criogênicas. Bom, o nosso grupo de magnetismo aqui em Viçosa é razoavelmente grande, nós temos aí quase 10 pesquisadores trabalhando em magnetismo, entre teóricos e experimentais. Aqui em Viçosa, a cultura do magnetismo é antiga, né, iniciando com um grupo teórico, basicamente coordenado pelo professor Afrânio e o professor Winder, que é o parceiro aí mais antigo do professor Afrânio, e alguns alunos que hoje também são teóricos e professores nossos aqui, que continuam com a linha de magnetismo. Dentro dessas linhas de magnetismo que nós temos aqui, nós temos estudado diferentes, tanto aplicações em teoria, usando aí essas interações que vocês estão vendo, que vocês conhecem bem, né, do magnetismo, para proposição de magnetismo fundamental e também de dispositivos. Nós temos, então, usado a ciência dos materiais, né, o meu supervisor foi o PASA, né, então eu tenho um histórico de cientista dos materiais, física, basicamente física da matéria condensada, meu doutorado em ciências materiais, quase nunca pisei nas ciências materiais, mas fui orientado por lá, porque o PASA orienta os 2 programas. E nós temos, então, usado, na parte experimental, né, a física dos materiais e a nanofabricação para tentar aplicar alguns conceitos fundamentais de magnetismo em dispositivos e também em estudos fundamentais, basicamente contando com as topologias possíveis aí do magnetismo e com a frustração magnética. Então, nós temos aqui uma linha que é já bem antiga, né? O grupo teórico aqui de Viçosa foi o primeiro a propor o estudo de monopolos magnéticos em gelos de spins artificiais, que é o que está mais ou menos representado nesse desenho mais colorido aqui da esquerda. Então, isso é uma proposição que veio de estudos que existiam já com gelos de spins naturais, e aí o grupo daqui propôs a possibilidade teórica, né, em 2009, desses gelos de spins artificiais, e nós temos, então, desde 2013, quando eu entrei aqui, usando a nossa experiência que eu adquiri durante o meu pós-doc lá no CBPF, fazendo nanofabricação, no Lab Nano, né, na época coordenado pelo Sampaio, depois também quando o João Paulo estava coordenando. E aí, hoje a gente faz, né, totalmente essas amostras aqui na nossa nanofabricação e caracteriza essas amostras basicamente por microscopia de força magnética ou usando síncrotron para fazer PIN. Então, temos estudado aí bastante coisa fundamental e aplicada em gelos de spin.
Mas eu deixei essa parte para um próximo seminário, provavelmente do pessoal teórico daqui, que é mais experiente na área. É só para deixar para vocês aí que a gente tem trabalhado bem nessa área também. Uma outra linha que a gente tem trabalhado aqui é o Cisnano, né? Nós somos parte do Cisnano e, basicamente, o Cisnano aqui é voltado para aplicações mais... A ideia do Cisnano aprovado aqui foi de suporte de nanotecnologia, nanofabricação para aplicações das áreas que são ricas aqui na UFV, que são áreas agropecuárias e animal, né? Então, a gente tem também usado essa nossa estrutura para desenvolver também não só magnetismo, mas microeletrônica e microeletrônica de sensores. Bom, quando eu falei das tecnologias disruptivas, né, só para introduzir para os estudantes, a gente sabe que já há muito tempo a gente vem mostrando, né, a lei de Moore e o provável fim dos semicondutores, mas esses semicondutores continuam, né, funcionando com um design muito inteligente aí que a Intel vem propondo. Porém, dentro das máquinas tradicionais aí de computação, a gente tem também várias linhas de pesquisa que podem ser utilizadas para melhoria ou para substituição dessas tecnologias de silício. E, dentre elas, né, nós temos trabalhado com materiais bidimensionais, que são novos materiais para eletrônica, e a inclusão de junções magnéticas na tecnologia do silício, né? Então, a gente sabe que uma das partes importantes da computação é o cálculo, né, a parte do processo, mas também uma outra parte importante é o armazenamento de informação. E o armazenamento de informação continua sendo magnético, né? Apesar de que hoje nos computadores e celulares tem sido trocado esse armazenamento de magnético dos discos rígidos para silício, né, para os SSD, mas a alta demanda, Big Data, né, a alta demanda de informação pede novas tecnologias de armazenamento. E uma delas é a inserção de memórias magnéticas dentro do processo de fabricação do silício. Então, até um tempo atrás, era impensável utilizar materiais magnéticos na fabricação do silício, mas hoje é possível, né? Foi demonstrado já que, intercalando com os contatos metálicos dos transistores, é possível inserir materiais magnéticos sem prejuízo aí da pureza dos semicondutores. Então, essas são as possibilidades de melhoria das máquinas tradicionais. Porém, existem novos estudos, e é aqui que eu vou mostrar para vocês nesse seminário, né, de nova computação. Então, basicamente, duas tecnologias que eu vou mostrar, trabalhos que a gente vem fazendo, e que são tecnologias que vêm sendo bastante estudadas, são a neuromórfica e a computação quântica. Então, a neuromórfica, ela se baseia na forma do cérebro funcionar, né, tenta imitar o funcionamento do cérebro, enquanto a computação quântica usa as propriedades quânticas para aumento da eficiência da computação. Na parte ainda da máquina de Turing, né, dos computadores tradicionais, a gente vem também, só para fazer um pouco aí de um panorama que a gente vem estudando, né, a gente vem estudando em colaboração com, por exemplo, no caso aqui com o Spintec da França, a gente desenvolveu uma junção túnel-magnética baseada em topologias magnéticas. Então, nessa memória aqui, a gente propôs multibits podendo ser gravados na mesma memória. Então, é uma memória que ela é baseada num vórtice magnético. Então, o vórtice magnético, em associação com antiferromagnetos, pode ser utilizado para gravação de informação em vários bits, porque se você tiver uma junção túnel que tem uma eficiência grande de magnetoresistência, no caso, a gente tem colaborado com o INL de Portugal, e lá a gente consegue produzir 200% de magnetoresistência túnel à temperatura ambiente. Dentro desses 200%, você consegue colocar aí diversos bits, afastando o vórtice magnético do centro da sua estrutura, né, do seu disco, e pinando esse vórtice com aquecimento e resfriamento do antiferromagneto. Então, essa memória foi fabricada no INL e está sendo caracterizada aqui por um estudante paquistanês que eu tenho. É um projeto de doutorado que ele está fazendo no momento. E ainda nós temos outros estudos aqui, tanto teóricos quanto experimentais,
de memórias racetrack, né? Nós temos estudado, por exemplo, o anulamento do efeito Hall de Skyrmion por inclusão de impurezas em ferromagnetos e antiferromagnetos, né? Uma linha bastante interessante de estudo, tanto teórico quanto experimental, é a utilização de campos elétricos para avaliação da constante de troca do material. E aí, mudando a constante, tanto a constante de troca quanto a anisotropia do material é possível de ser alterada suavemente por aplicações de campos elétricos, usando o estilo potencial de porta, né? E isso é uma forma de possibilitar a fabricação das racetracks, né? A gente sabe que as racetracks foram propostas, mas um problema tecnológico é o efeito Hall de Skyrmion, né? Que seria o aniquilamento do Skyrmion durante o transporte. E colocando essas impurezas aqui, que podem ser impurezas físicas ou potenciais elétricos, a gente pode também melhorar as memórias magnéticas. Porém, essas memórias magnéticas, elas também precisam, como a gente precisa de uma grande densidade de informação, muitos dispositivos pequenos, ainda você precisa de um transistor com amplificação, né? E o transistor, ainda comercial, é o transistor CMOS, transistor de silício, né? Então, uma outra possibilidade, que muitos de vocês seguramente conhecem, né, é o SPIN-FET, né? Então, seria um transistor que seria totalmente feito com potencial de source, drain e potencial de porta, comandando a corrente de spin. Então, esse transistor aqui, ele vem sendo buscado há muito tempo, tem vários problemas tecnológicos, né? Mas nós, recentemente, fizemos também, em colaboração com o NL, um estudo de potencial de porta agindo na corrente de spin, passando pelo grafeno. Então, lá a gente conseguiu fazer um grafeno por CVD com alta área e boa mobilidade, e aí a gente usou ferromagnetos como source drain e aplicou potencial de porta e mostrou que a variação da corrente spin polarizada, tanto local quanto não local, ela foi alcançada aí em potenciais de gate de aproximadamente 4 volts. Tá? Então, essas são as pesquisas que a gente está fazendo, tem feito, ainda utilizando a computação, digamos assim, a maneira, né, da computação delocalizada, que é a máquina de Turing, onde você tem processamento feito num lugar e armazenamento feito em outro, né? Então, aqui a gente está falando de memórias e processadores, possíveis processadores, né? Mas o que eu queria focar aqui, né, e aí eu coloquei tecnologias disruptivas, porque são novas computações. A primeira que eu vou mostrar para vocês é um trabalho que eu fiz em colaboração com o CBPF e com pesquisadores do Los Alamos. Então, no CBPF foi o Flávio, e em Los Alamos alguns pesquisadores que a gente tem colaborado lá. Basicamente, a neuromórfica, ela surge para resolver um problema da computação tradicional, que é o alto consumo de energia. Então, enquanto um supercomputador da IBM gasta aí uma quantidade gigante de energia para processar informações, o cérebro usa muito menos informações, muito menos energia para processar também as informações. E o cérebro faz isso de uma forma localizada, desculpa. Ele, dentro da própria rede de neurônios, né, ele consegue fazer tanto o processamento quanto o armazenamento de memória. Esse tipo de computação tem sido estudada e tem sido feita com uma volta da computação analógica, né? Então, por exemplo, tem sido usado hoje placas GPU para fazer uma rede de nêurons, né, de placas GPU, e aí os pesquisadores do Los Alamos, que colaboram com a gente, eles têm desenvolvido softwares que trabalham com essa rede neural para melhorar ou piorar essa eficiência, né? O que a gente tem trabalhado aqui é estudar fundamentalmente o componente que seria o que imita o nêuron. Então, aqui, só para, né, dar uma ideia de como funciona, né, o cérebro, aqui nesse trabalho aqui de medicina, ele funciona com spikes, né, com picos de informação. E esses picos de informação são computados aí em diferentes frequências e podem, então, formar essas redes neurais para entender e armazenar a informação.
O que tem sido feito é utilizar as junções túnel magnéticas para imitar esses spikes, né, esses picos de informação em diferentes frequências. Então, alguns trabalhos já recentes têm mostrado que, aplicando correntes em uma junção túnel magnética com o spin transfer torque, você consegue mostrar a não linearidade necessária em dispositivos de memória homomórfica e, então, e em diferentes frequências, porque você consegue excitar variando a corrente e variar a frequência do dispositivo. No nosso caso, aí nesse caso aqui, né, nessa penasa aqui, foi mostrado que você pode, então, colocar alguns osciladores com diferentes frequências, e esses osciladores, dependendo da diferença entre a frequência dos osciladores, você vai conseguir sincronizar a oscilação, né, e você pode trabalhar, então, com a entrada e leitura da informação através de uma faixa de frequências. Então, aqui, no caso, eles conectaram aí o que seria um cheiro de um queijo para certa variação de frequência. E aí, dependendo de quando surge aqui a corrente começa, né, e o oscilador começa a oscilar, você pode ter ou não a sincronização. E tendo ou não a sincronização, o ratinho aqui entenderia ou não a existência daquele queijo no local. Tá? Esses osciladores são feitos, têm frequência na faixa dos megahertz, né, e trabalham com spin transfer torque na junção túnel. Nós propusemos aqui um novo oscilador, em colaboração com o Watson, que é um teórico do nosso grupo, que, usando paredes de domínio, a gente consegue fazer a rotação ocorrer sem que a corrente tenha que passar pela junção túnel. Isso é uma coisa interessante, porque a corrente alta passando pela junção túnel no spin transfer torque pode causar a ruptura da junção túnel. Então, aqui, nesse dispositivo, a gente usa duas camadas de cobalto-platina, que teriam anisotropias diferentes, então é uma configuração de T, onde você tem uma camada com baixa anisotropia, uma outra com alta anisotropia. Quando eu aplico uma corrente entre as duas extremidades dessa fita, a parede de domínio se movimenta, né? Isso é bem conhecido. Porém, quando a parede de domínio encontra essa outra anisotropia maior, ela trava e não consegue mais movimentar. E a energia que era gasta no movimento passa a rotacionar, precessionar esses domínios. Então, a gente propôs isso aqui como um oscilador de 3 terminais, né, onde você pode agora medir o sinal de oscilação com uma junção túnel com uma corrente muito mais moderada. Isso aqui foi uma proposta que a gente fez de um oscilador, e agora nós fizemos um estudo teórico também mostrando que com esses osciladores, se eles estiverem conectados, a sincronização ocorre mediada por magnons gerados nessa barra que conecta as três camadas. Tá? E aí a gente fez todo um estudo mostrando que esse sistema aqui apresenta o mesmo tipo de sincronização visto nos sistemas de junção túnel, porém com uma frequência muito maior. Lá era megahertz, aqui em gigahertz. Tá? Então, a gente está agora em fase de fabricação desse dispositivo para publicação desses dados aqui. Então, é um dado que ainda está em construção. Um outro estudo que a gente tem feito na área de neuromórfica é o desenvolvimento de um memoristor, porém magnético. Então, o memoristor, ele é conhecido, né, ele foi proposto aí em 2017 como um elemento que liga e finaliza, né, fecha o ciclo de relações entre voltagem, corrente, fluxo e carga. Então, enquanto a gente tem os 3 elementos básicos, né, que são os resistores, capacitores e indutores, faltava um elemento de memória resistiva. E aí, esse é o memoristor. E a característica dele é de ter uma não linearidade na curva IV. Tá? Então, basicamente, o que se faz hoje em dia, e esses memoristors têm sido bastante estudados nesses circuitos neuromórficos que eu mostrei anteriormente, você usa um óxido, né, e entre 2 metais. Esse óxido tem, obviamente, é isolante, mas a partir de uma certa voltagem você consegue alinhar os dipolos aqui desse óxido e causar uma ruptura, passando uma corrente. Então, esse fechamento da corrente, do caminho de corrente no óxido, ocorre de forma diferente na ida e na volta. Por isso, então, aparece essa característica não linear
desse dispositivo. Porém, isso aqui acontece de uma forma muito lenta. Nós, junto com esses pesquisadores de Los Alamos, propusemos que, dependendo, se você tiver um elemento magnético que apresenta topologia não trivial, ou seja, não tem uma topologia de carga zero, né, você pode ter uma ruptura na curva IV da magnetoresistência. Então, a magnetoresistência anisotrópica, que é a medida de resistência de um magneto, vai estar sempre associada a uma magnetoresistência anisotrópica. E quando você tem um corpo, uma magnetização não trivial, você consegue uma não linearidade nessa resposta resistiva da curva IV. Então, a gente propôs isso na teoria e depois passou a fabricar, em colaboração com o Flávio, lá do CBPF, né, com uma fabricação bastante simples, né, que é usando litografia com bolinhas de poliestireno. Então, o Flávio fez isso lá com o aluno dele. Você constrói sem ter que fazer a litografia, então é uma coisa que dá para fazer em uma larga escala, distribui as bolinhas lá em cima, corrói elas e depois faz um lift-off, consegue fazer essa rede Cagomé aqui de permalloy, foi o que a gente trabalhou. Então, a gente viu que quando você tem uma estrutura desse jeito, nanométrica, funciona parecido com os pinhais. Cada vértice desse aqui, entre 3 bolinhas, vai apresentar uma frustração magnética, porque você vai ter magnetizações entrando e saindo que não atendem a um estado fundamental. Então, você quer sempre ter um spin alinhado com outro spin, ou uma magnetização remanente alinhada com uma magnetização remanente. E aqui sempre você vai ter ou 2 entrando ou 2 saindo. Isso faz com que, quando você aplica uma corrente elétrica, os domínios caminham, né, assim como na racetrack, e na volta dos domínios, eles nunca têm o mesmo caminho de volta, dado a essa não trivialidade na topologia. Então, a gente mostra, né, tanto em teoria quanto em experimento, que a gente consegue a não linearidade necessária para o memristor. Então, aqui a gente mostrou aí, experimentalmente, o primeiro memristor magnético. Ele apresentou só um problema, que as correntes necessárias nesse dispositivo que a gente estudou são muito altas. Então, e na velocidade que a gente mediu, né, são muito altas. Então, a gente teve que excluir a parte térmica, né, porque existe aqui uma resposta resistiva também dada pelo aquecimento. Agora, esse trabalho está numa segunda fase, que visa medidas de mais alta frequência. Tá? Então, a gente está, com colaboração com o Luiz Sampaio, melhorando o nosso laboratório para medidas também de alta frequência, né? Até agora a gente tem trabalhado com medidas de baixa frequência. E aqui eu queria ressaltar, né, que graças ao GNCT a gente tem feito uma parceria com o pessoal do CBPF, especialmente do Sampaio, ele veio aqui nos visitar, ficou aqui alguns dias, e a gente tem construído um sistema de ressonância ferromagnética de baixo custo. Então aqui vocês podem ver que é um gerador de função de uma plaquinha comprada na China, bem barata, um diodo retificador também muito barato, e com esse setup bem simples, a gente está conseguindo medir ressonância ferromagnética. Tá? Existem também, atualmente, e essa viagem para a China que eu comentei no começo, eu vou trazer, existem os VNAs também, com essa eletrônica bem simples, que a gente vai utilizar para fazer essas medidas de alta frequência, que são necessárias, que é um outro aluno do doutorado que tem feito esses trabalhos no memristor. Ok? Bom, agora eu vou passar para outra parte, que é a parte da eletrônica criogênica associada à computação quântica. Desde 2014 eu venho colaborando com o Modera, do MIT, né, e eles têm lá um trabalho já longo, né, o Modera foi um dos inventores da junção túnel-magnética, e depois ele passou a estudar supercondutores e interfaces supercondutoras magnéticas. Dessa colaboração com o Modera, eu parti para uma outra colaboração, que é com o pessoal do PISA, desse laboratório de supercondutividade eletrônica, e tem muita coisa interessante sendo estudada em interface, supercondutor e magneto, né, magnetismo. Então, eu fiquei lá um tempo para aprender a operar esses criostáticos de direção, porque quando você faz interface entre supercondutor e magneto, você
diminui muito a temperatura crítica do supercondutor pelo efeito de proximidade. E aí é preciso usar esses criostáticos, que são os mesmos criostáticos utilizados em computação quântica. Os dispositivos que eu vou mostrar para vocês, eles estão sendo propostos como eletrônica assistiva, né, à eletrônica utilizada na computação quântica. Então, foi interessante porque esses criostáticos aqui, é uma informação que eu não sabia, não sei se muitos de vocês sabem, eles foram concebidos por um brasileiro, né? Na verdade, ele é um italiano, o Frossati, que ele veio com 8 anos para o Brasil, fez física na USP, depois foi para a Europa fazer mestrado e doutorado e desenvolveu tecnologias criogênicas, né? Bateu vários recordes de criogenia e fundou a Leiden, que é a empresa que é pioneira, né, na fabricação desses criostáticos de diluição. São criostáticos que usam uma mescla de hélio 3 com hélio 4 para chegar em temperaturas muito baixas, né? Então, nessa parceria que eu fiz lá, eu participei de um grupo, né, europeu, envolvendo vários países, que visava desenvolver um detector termoelétrico. Eu vou mostrar para vocês qual é a associação com o magnetismo. Então, basicamente, né, o detector termoelétrico, ele vai apresentar, antes de ser um detector termoelétrico, ele tem que ser um retificador. Então, nesse primeiro trabalho, feito antes de eu ir para lá, eles propuseram, né, que quando você coloca um ferromagneto, aqui no caso é um ferromagneto isolante, que é o sulfeto de európio, e em contato com um supercondutor, que é o alumínio, você consegue fazer um splitting das bandas supercondutoras do material supercondutor. Então, você consegue polarizar em spin o material supercondutor. E essa polarização em spin do material supercondutor funciona muito parecido, de forma muito similar, com a separação de níveis entre portadores N e P num semicondutor. Então, mesmo de forma muito similar, o que gera a não retificação num semicondutor, né, quando você associa um semicondutor com um metal, né, a conhecida barreira Schottky, vem dessa diferença de bandas, né, entre o nível de ferro do metal e os níveis de ferro P e N do semicondutor. Então, esse splitting das bandas do semicondutor. Então, esse trabalho aqui mostrou que quando você faz esse efeito de proximidade, você faz esse splitting, e esse splitting vai gerar, então, essa não retificação não reciprocidade, essa retificação do supercondutor, dessa interface, né? Metal-supercondutor. Bom, como existe esse spin splitting, é possível gerar também esse tipo de proximidade com um segundo ferromagneto. Então, nesse primeiro trabalho aqui, eles fizeram tanto o spin splitting do supercondutor feito pelo sulfeto de európio, mas também usaram o sulfeto de európio para tunelamento. Então, para tunelar esses spins que estão em 2 níveis diferentes, mas esses 2 níveis diferentes vão ser filtrados, né, pela junção túnel que é magnética, que também tem uma separação de spins. Tá? Quando eu fui para lá, né, a gente partiu para um segundo modo de fazer, porque o sulfeto de európio ele é muito difícil de fabricar. Poucos grupos no mundo fabricam, o Modera é um dos únicos que fabricam e que tem capacidade de fazer ele tão fino que ele seja isolante ferromagneto e junção túnel ao mesmo tempo. Então, a gente partiu para uma junção mais simples, que é colocar o európio sulfide só para fazer a proximidade com o alumínio, gerando esse spin split no alumínio, mas a filtragem em spin necessária foi feita com uma segunda camada de cobalto. Então, aqui numa forma muito parecida com as válvulas de spins que a gente conhece, porém, com um dos eletrodos sendo um supercondutor polarizado em spin, e o outro eletrodo sendo um ferromagneto. Então, com isso, né, a gente mostra que é possível tanto gerar tunelamento e fazer o spin splitting das bandas dos supercondutores, que são esses 2 picos aqui. Porém, a gente ainda precisa fazer uma filtragem. Então, a gente precisa ter o spin splitting e uma diferença entre a altura dos picos. Então, essa medida não é a melhor para se ver, né? Aqui é melhor de se ver. Então, a polarização que a gente vê em spin
a separação de níveis está nesses dois picos. E a polarização vem da diferença de altura desses dois picos. Tá? Nessa curva aqui, a gente pode ver essa diferença de altura daqui, ó, desse pico verde para esse pico verde aqui em cima. Tá? Então, nessa amostra que nós fizemos, nós mostramos que, aquecendo o fio de cobalto, a gente consegue gerar uma diferença de gradiente de temperatura, um gradiente de temperatura nessa junção, e esse gradiente de temperatura proporcionou a gente medir uma voltagem em circuito aberto. Mas antes a gente caracterizou a magnetoresistência do sistema, né? Então aqui tem a junção túnel, então a gente tem a caracterização da válvula de spin em todas as configurações possíveis. Depois, então esse trabalho foi recentemente publicado, né? Mas a parte interessante dele vem do fato de que quando você liga essa junção em circuito aberto, você consegue, através de um gradiente de temperatura, gerar um efeito Seebeck, um efeito de uma voltagem. Então, você consegue fazer uma conversão aí de energia para voltagem. Isso tinha sido pensado para ser usado como um bit, um detector de radiação. Então, hoje, os satélites usam, os telescópios, né, usam os KIDs, né, que são os indutores cinéticos feitos por alumínio. Então, a ideia aqui era que esse efeito teria um ganho muito grande, e aí a gente poderia fazer detectores de radiação do espaço usando esses bits. Nós mostramos que é possível gerar voltagem, porém a voltagem não foi tão grande quanto a gente esperava, provavelmente porque foi um protótipo, não foi otimizado, né? Mas para como prova de conceito ele funcionou. Então aqui a gente mostra que numa diferença de temperatura aí de 200, a temperatura base do criostat é 10 mK, né? E aí a gente aqueceu o outro lado para 200 mK até 800 mK. E a gente mostra que quando tem 200 mK de diferença, de 200 para 10, tem aí uma geração de 14 microvolts, e isso vai caindo quando se aumenta a temperatura, porque isso começa a termalizar, diminuir o gradiente de temperatura. Né? E aí uma outra coisa interessante foi que a gente analisou o efeito Seebeck gerado, né? E depois, né, como cereja do bolo, a gente queria ver se essa voltagem consegue ser usada como um motor, né? Pode ser usado por um motor elétrico, claro, de baixíssima potência. Então, aqui vem a relação, né, do efeito diodo e a característica que aparece aqui de temperatura. Então, nós agora colocamos um outro circuito onde a gente liga um resistor de carga, para ver se a gente consegue converter essa voltagem em potência. E a gente mostrou que é possível medir a potência, né, gerar uma potência no resistor, claro, muito baixa, né, na ordem de femtowatts, mas como prova de conceito serviu aí para mostrar que esse sistema pode ser utilizado em detectores ou em geradores de energia, por exemplo, harvesting, né, energia no espaço. Uma outra característica interessante é que, como isso é uma válvula de spin, né, onde um dos lados é supercondutor e o outro lado é ferro-magneto, então a gente pode controlar a memória dessa válvula tanto por campo magnético quanto por temperatura. Então, ela é uma memória termomagnética. Né? Você consegue variar o quanto que você tem de porcentagem da sua memória usando temperatura também. Aí, para finalizar, a gente foi para a Grenoble e desenvolveu, dentro desse dispositivo, uma antena, né? Então, essa antena foi fabricada, e essa antena aqui, então, ela deveria captar a radiação e aquecer a junção, e aí gerar esse efeito. Nós usamos lá em Grenoble, no Instituto Linnéa, eles têm um criostat próprio para colocar nos telescópios, eles usam muito no Chile aqui, e aí a gente colocou aqui dentro e irradiou com uma radiação aí de aproximadamente 200 até 200 GHz. E aí a gente viu, né, que essa junção tinha aí uma diferença, né, mostrava a diferença entre a polarização cruzada ou a polarização sem cruzar, que é o que gera, cruzando aqui com essa grade, né? Então, ela seria absorvida numa direção e não absorvida na outra direção.
e isso foi mostrado que funciona. Porém, a eficiência foi muito baixa, provavelmente porque o substrato aqui dissipa muito calor, na verdade ele termaliza muito, então a gente não consegue o gradiente de temperatura que era desejado, isso tem que ser continuado para melhorar a eficiência. Né? Então, isso foi só como prova de conceito. Bom, por que eu estou falando isso na computação? Porque esse efeito de não retificação é bastante interessante, porque o efeito diodo, que a gente conhece nos semicondutores, que é a base da eletrônica tradicional, ele não pode funcionar em temperaturas criogênicas, né? Porque o semicondutor, temperatura criogênica, vai para o freeze-out e deixa de ser semicondutor. Então, esse efeito não recíproco, esse diodo supercondutor, tem sido proposto como um elemento para ser utilizado na eletrônica criogênica. Então, por exemplo, né, o grupo lá da Itália tem uma spin-off e eles têm agora um novo projeto que estuda a retificação em função da frequência. Então, é uma retificação que ocorre a temperatura baixa e ocorre em altas frequências. Então, você pode, por exemplo, colocar um diodo desse dentro do criostato de diluição e você elimina um monte de fio que você vai estar trazendo de fora para ligar os qubits. Você pode ter diversos qubits, todos chaveados por diodos feitos dessa forma. Então, você consegue fazer uma eletrônica dentro do criostato, melhorando muito a eficiência. Só para finalizar, um outro projeto que a gente tem feito é estudar esse efeito diodo. Ali era um efeito diodo que vinha numa junção túnel, né? Mas existem também efeitos diodos de proximidade, ou efeito dipolar. Nós temos usado a topologia não trivial desses materiais bidimensionais, no caso aqui são os níquel de bromide, e esses níquel de bromide foram crescidos sobre o alumínio. O alumínio é um supercondutor tradicional, né? Muito usado. Mas quando você coloca esse efeito de proximidade, você gera, com esses materiais não triviais, você gera uma assimetria na magnetização e impõe essa assimetria, que nesse caso aqui é helicoidal, dentro do supercondutor por efeito de proximidade. Quando você faz isso, o supercondutor ele apresenta uma característica que é fundamental para diodos supercondutores, que é quebra de simetria temporal e espacial. Quando você faz essa magnetização helicoidal dentro do supercondutor, ele funciona, o supercondutor que era tradicional passa a ser um supercondutor tipo Rashomon, que apresenta, já é conhecido na literatura, apresenta esse efeito diodo. Então, aqui a gente conseguiu transformar um supercondutor tradicional num supercondutor Rashba por efeito de proximidade. E a gente mostra aqui que quando a gente muda a direção da corrente crítica, se vocês olharem aqui, quando você aplica a corrente para um lado, a supercondutividade é quebrada num certo valor. Quando você muda para o outro lado, a supercondutividade é quebrada num valor menor. Então, você tem a geração aí de quase partículas, né, a troca de pares de Cooper por quase partículas, dado por essa quebra de simetria temporal e espacial gerada por esse efeito de proximidade. Tá? Então, é uma outra aplicação aí do magnetismo num diodo, né? Um diodo supercondutor que está sendo agora cotado, inclusive, em empresas, né, para aplicação dentro de criostatos, de eletrônicas criogênicas. Bom, esses trabalhos todos incentivaram alguns projetos de colaboração com esse grupo da Itália. Recentemente, a gente aprovou um projeto aqui na FAPEMIG, onde a gente vai tentar mostrar alguns outros conceitos de quebra de simetria temporal e espacial, usando magnetos artificiais, porque aqui a gente usou materiais naturais, né? Esses níquel de bromide, eles têm essa não trivialidade topológica aí, naturalmente, mas a gente pode gerar isso por efeitos de frustração artificiais, assim como a gente faz nos pinhais. Então, esse projeto visa fazer isso, tem um aluno lá na Itália fazendo isso agora, e com isso a gente conseguiu dinheiro para montar a nossa criogenia aqui, para poder medir aqui em Viçosa esse tipo de dispositivo. Então, a gente comprou esse liquefator, que é parecido com o que o Fernando tem, e ganhou, né, na doação, nessa parceria, um Heliox, que é um criostato de diluição que, se tiver banhado no hélio, ele pode chegar a 300 milikelvin, que vai ser aí bastante interessante, já está sendo, né, aqui eu mostro para vocês, nossa primeira liquefação, já está sendo colocado para continuar esses estudos em solo nacional aqui, de efeito de proximidade em supercondutores. Bom, com isso eu finalizo, acho que eu não superei muito tempo, e eu queria agradecer, né, aos meus colaboradores, né, na parte de
memórias magnéticas, a colaboração foi com o DNI, o pessoal do DNL, junto com o PASA, que tem aquele projeto CAPS DNL, e o pessoal lá do CBPF, que a gente tem colaborado bastante, especialmente nessa parte de altas frequências, que o Sampaio tem bastante experiência nessa parte e tem ajudado a gente a melhorar aí nossos laboratórios. Obrigado. Nós é que agradecemos, Clodoaldo. Vamos abrir o microfone aí para a gente agradecer aí. Bom, está aberto aí para discussões, né? Já temos aí duas pessoas que poderiam começar. Quem foi que... Acho que foi Daiane primeiro. Daiane foi, procurando aqui. Abrir a fila aqui. Não, eu acho que Joaquim é que está com a mão levantada. Eu acho que eles podem ter... Por a pausa, né? Foi. Bateu a pausa. Clodoaldo, é muito legal a apresentação. Uma pergunta de curioso, Clodoaldo. No caso da válvula de spin supercondutora, né, nesse último trabalho que você apresentou, aí o antiferro ele é o sulfeto de europio, certo? E aí, nesse caso aqui, o sulfeto de europio, não ficou claro para mim, o sulfeto de europio ele tem um diferencial em relação a outros antiferros. Aí se poderia usar outros antiferros e se já tem alguma coisa nessa linha, tá certo? Se você pudesse falar um pouquinho do papel do antiferro aí, do porquê eu não sei se o sulfeto de europio tem algum caráter especial aí nesse tipo de estrutura. Não, na verdade, ele é um ferromagneto isolante, não é antiferro. Mas tem outros ferromagnetos isolantes também, né? Sim. É que ele tem um efeito de proximidade muito forte com supercondutores. E, na verdade, o Modera chama ele fala que é um material mágico. Que ele é muito bom, ele tem um efeito de proximidade muito forte e ele consegue, ao mesmo tempo que ele consegue fazer o efeito de proximidade, ele é isolante, então você não tem troca de cargas, né? E ele consegue polarizar o supercondutor sem matar a supercondutividade. E, então, ele tem sido usado mais por essa característica. E ele acopla muito bem com alumínio. Tem um outro material que está sendo usado nessa linha também, que quem faz é o Jason Robbins, o meu aluno que fez o doutorado dele lá no MIT, que é o gadelínio, o nitreto de gadolínio. O nitreto de gadolínio é um isolante também, só que a vantagem dele é que ele pode ser feito por sputtering. Então, ele é feito... E ele tem um bom casamento com o nitreto de nióbio, tem uma temperatura crítica alta. Então, foi já mostrado alguns trabalhos, mas ele não tem um acoplamento muito forte, como o sulfeto de europio tem, que o spin orbit é menor, e aí você precisa fazer um supercondutor muito fino. Fazer um supercondutor muito fino, cai demais a temperatura crítica. Então, a relação não é legal. Então, pelo que eu entendi, a interface, por exemplo, com alumínio é muito boa no caso do sulfeto de europio, por exemplo. Né? O efeito, esse efeito de proximidade tem muito a ver com o acoplamento espinhóide, porque o sulfeto de europio tem um espinhóide muito forte. Olha. Perfeito. Acho que o Antônio tem uma pergunta aí. Tem sim, Antônio. Pode ir para ele. Posso fazer a pergunta? Pode. Clodoaldo, obrigado aí pelo seminário, muita informação, eu até me perdi em certo momento. Desculpa por eu ser meio assim... Eu tenho duas perguntas, são bem simples. Uma, primeiro, é o seguinte, o sulfeto de europio, eu sei que ele é um material complicado de ser fabricado. Como é que vocês fabricam e que técnica? Então, esse foi um dos problemas é bom essa pergunta, porque foi um problema desse consórcio aqui. Eles fizeram o consórcio e colocaram o Modera como colaborador, porque eles acharam que eles iam conseguir ganhar a receita, mas não conseguiram. O Modera só mandava os substratos e não explicou como fazer. Aí esse pessoal, porque realmente é difícil de fazer, e ele precisa ter uma estequiometria perfeita para ter... Então, ele é feito por evaporação E-beam, só que é E-beam tipo quase no limite... O substrato é o quê, hein? No caso aqui é óxido silício. Eles conseguem fazer...
depende muito do substrato. Eu já tentei trabalhar com sulfeto de Europa e parei. O Modera fazia em safira, porque ele faz para MBE, e hoje está sendo feito em silício e sulfeto de Europa, e óxido de silício. Mas eles fazem por duplo GAN em EBIN. E aí você tem que controlar a estequiometria, né, e também a temperatura do substrato. Esse que está aqui, que é o Max, ele é um especialista da Espanha em crescimento, e ele fez aí uma tabela gigantesca, e aí a gente ficou medindo lá um monte para ver qual que tinha efeito de proximidade melhor. Então é isso, é um trabalho de formiguinha, vai tunando ali e vendo o efeito de proximidade. Legal, obrigado. Fernando, eu tenho uma outra pergunta aqui. Tá, pode ir, depois é o Iago. Que tem a ver com uma transparência que você chamou de FN Superconducting Diodes. Sim, essa aqui. Não? Eu acho que não, é outra. Não, é uma que tem mais para frente, acho. Tá, aqui para frente. Esse aqui, ó. Essa aí. Uhum. Essa figura superior direita, o que é isso? Você pode explicar melhor? Sim. Esse aqui esse material é uma bicamada que ele é crescido por Van der Waals. Então, você começa a crescer, ele vai crescendo aquelas camadas não acopladas, né? Que é um crescimento de Van der Waals desse material aqui, ó, níquel de bromide. E ele foi proposto, teoricamente, nesse trabalho, que eu não... Mas deixa eu refazer a pergunta. Tem tanto a ver com a figura da esquerda quanto a direita. A da esquerda, essas cores verde, laranja e azul, o que é que elas significam? Então, esse níquel de bromide, no estado fundamental, ele é quiral. Então, isso aqui são os domínios atômicos e o magnetismo de cada átomo. Domínio magnético, é isso? São os domínios de cada átomo simulado por Monte Carlo, mostrando que ele está em azul está para baixo, em verde está para cima. Vermelho está para baixo, então ele tá rodando assim, ó. Entendi. De acordo com essa figura aqui, ó. Essa aqui da direita. Exatamente a figura da direita que eu estou interessado. Porque isso. É como se o domínio fizesse isso, é isso? Quando ele está assim, no estado fundamental, está quiral, está totalmente inclinado, desse jeito aqui que está nessa onde eu estou mostrando com o mouse. Quando você aplica um campo, você pende ele e faz um domínio cônico. Então, esse domínio que era quiral, assim, totalmente perpendicular, passa a ser cônico. E é o fato de ser cônico que gera a quebra de simetria temporal e espacial. E esse código de cores aí, ele significa o quê? Do lado direito? Significa magnetização fora do plano e no plano, né? O vermelho é fora do plano, o verde é no plano e azul fora do plano. Então, você tem que olhar as setinhas... Para baixo e para cima, né? Tem que olhar, não sei se dá para ver aí, mas tem umas setinhas pretas que mostram que eles estão fazendo assim, ó. Todas elas terminam, então ele fica... É como se você tivesse uma coisa, vários cones. E qual é o valor desse campo aí? Isso aqui é por volta de 50 militesla. É um campo baixo. Tá bom. Muito obrigado. Só uma última coisa, Antônio. Esse material é legal porque ele pode ser feito por evaporação. A gente está tentando fazer agora aqui no Brasil, vai passar, porque é muito simples de evaporar. Iago, por favor. Obrigado. Professor, obrigado pela apresentação. Minha pergunta é lá sobre o SpinFET, que se mostrou no começo. Ali vocês usaram grafeno, né? E o grafeno ele tem o comprimento de difusão de spin alto, mas a fabricação dele não é tão trivial, né? É complicado. E como vocês visam, né, um pouco de aplicar isso aí em dispositivos visando comerciabilidade, essas coisas, é possível fazer esses SpinFETs com materiais de mais fácil fabricação, né? Tipo cobre, materiais desse tipo, ou o grafeno ele é essencial para essa inversão dos spins que acontece no dispositivo? A única vantagem que ele tem é que o comprimento de difusão teórico é muito longo, né? E aí você consegue fazer tanto correntes não locais, que seria o caso do cobre, né? O cobre, o comprimento de difusão dele é de 4 nanômetros. Então, para fazer corrente local, você tem que fazer um gate muito pequenininho, dificulta a fabricação. Esse aqui é um grafeno feito por CVD com alta mobilidade, que é um taiwanês que trabalhava lá na NL e tinha aprendido com o pessoal original dos grafenos. E então, ele fabricava um grafeno de alta área, então daria para fazer no wafer inteiro, e fabricação de larga escala. Aí a gente mostra aqui
que numa distância de 2 microns entre um eletrodo e outro, não, se eu não me engano, não era 2 microns. Uma distância muito pequena, a gente consegue medir magnetoresistência local. A gente conseguiu ver só com 2 terminais, que é o da esquerda aqui, ó. E aí não, desculpa, da direita. E aí a gente conseguiu medir não local e local. Se fosse no cobre, você teria que fazer não local. Aí, se é não local, você tem que fazer 4 contatos. E 4 contatos para a densidade de dispositivos não é legal, é muito pior do que 2. Então, é sempre legal se você puder mostrar que você tem uma spin valve lateral com 2 contatos, que é a dificuldade, né? Essa teoria aqui do FERT mostra isso, que dispositivos locais são muito complicados de fazer por conta dos efeitos de interface. Não, entendi. Obrigado, professor. Eu acho que, Fernando, acho que tinha uma pergunta do Pedro Lana a respeito do substrato utilizado, mas o Clodoaldo chegou a falar um pouco, né, Clodoaldo? Da parte do lado do supercondutor, sim, foi silício. Ele escreveu aqui assim, ele falou que você comentou sobre a baixa eficiência do detector de radiação pela dissipação do substrato. Não vi qual foi o substrato utilizado. Seria uma boa opção utilizar o SRTiO3, que é isolante? Eu não sei como é que é a difusão térmica, mas o problema aqui do substrato, que eu falei, é que, se vocês olharem aqui, ó, o dispositivo foi todo feito... Tem um barulho aí. Vocês conseguem me ouvir? Não, agora diminuiu. O substrato todo foi feito, quer dizer, o dispositivo todo foi feito em cima do silício, sem corroer. Então, quando você coloca o aquecimento aqui nessa antena, supostamente esse aquecimento deveria transferir para cá, para a junção, mas não, ele acaba dissipando pelo silício, que está embaixo. Então, o ideal seria fazer um dispositivo tipo bridge, né, uma ponte. E aí, com certeza, esse efeito seria muito maior. Só que aí dificultaria também a fabricação, né? Aí, foi até um banho de água fria, porque o pesquisador que trabalha em Grenoble, na reunião, ele falou, olha, pessoal, eu consigo, com uma camada só de alumínio, fazer um wafer, desse wafer que está mostrando aqui, ó, de KIDS, que é os Kinetic Inductance Detector, e com eficiência muito boa. Então, não vale a pena fazer todo esse processo aqui para conseguir uma eficiência de nada. Agora, o que a gente está tentando agora, que é até uma proposta minha, é aumentar a temperatura crítica disso aqui, para usar isso como harvesting no espaço. Usar isso aqui para conseguir fazer painéis solares onde o silício não chega. Porque a partir de Saturno já não tem mais capacidade de você alimentar um satélite, porque os satélites têm as fotocélulas, né? Então, teve uma missão agora para Saturno, por exemplo, a missão europeia, que eles tiveram um baita trabalho para fazer painéis solares que funcionassem a 40 Kelvin. Então, se você vai para o Deep Space, aí você não consegue mais. Você precisa de uma nova tecnologia. Mais alguma pergunta, comentário? Bom, se não tiver, né, então acho que a gente pode agradecer novamente, Clodoaldo. Obrigado, gente. Valeu, obrigado. Vou interromper a gravação agora aqui. Valeu, obrigado.